Ok, pessoal, vamos lá então, dando continuidade aí aos nossos vídeos. No vídeo anterior, eu mostrei para vocês como que a gente ia fazer para criar a base de dados, tá? Então a gente fez todo o processo lá no PHP MyAdmin, criamos o banco de dados, criamos a tabela, o usuário, né, com alguns campos somente, não incluímos muito campos, só para fazer esse exemplo aqui do código. Bem, como eu disse para vocês, a gente já está trabalhando com um portal, né, onde iríamos implementar um cadastro de usuário e também implementar as opções de login desse usuário para o nosso portal. Tá? Para fazer isso, e também para deixar as coisas mais dinâmicas, tá? Eu já implementei aqui um código HTML com CSS em alguns pontos, tá? JavaScript e tudo mais, para adiantar esse processo e mostrar para vocês como que a gente vai começar a incorporar o código PHP dentro de um HTML. Tá? A gente vai continuar ainda escrevendo arquivos somente com código HTML, mas também vamos trabalhar com HTML incorporado, né, o PHP. Então, para ganhar tempo, como eu disse, eu já implementei aqui uma página principal, né, um index.php, porque mesmo que a gente tenha código HTML, nós temos que renomear a extensão do arquivo, caso ele não seja PHP, para PHP. Porque se a gente não renomear a extensão do arquivo para PHP, a hora que nós formos executar esse arquivo, o interpretador de linguagem PHP não vai identificar as linguagens PHP ali. Tá? Ele simplesmente vai ignorar isso, pode dar algum erro, porque ele vai tratar todo esse código somente como HTML. Tá? Então, independente de ter códigos PHP e códigos HTML, o arquivo sempre tem que ter com a extensão PHP. Então, vamos prestar muita atenção com relação a isso, ok? Bom, então temos aqui o menu, tá? E um rodapé. Eu não me preocupei em colocar corpo aqui no site e tudo mais nessa página, tá? Então, só me preocupei aqui com o menu. Por que o menu? Porque a gente vai trabalhar com essa parte aqui, ó, de login, tá? A gente vai clicar no botão login, vai abrir a tela para o usuário fazer o login. Caso o usuário não seja cadastrado, vai ter a opção para ele se cadastrar. E assim que o usuário efetuar o login, vai aparecer aqui, né, do lado de login, o nome do usuário que está logado e também o botão para ele sair do site. Tá? Então a gente vai estar gerenciando essas opções até o final dessa aula. Tá bom? Então, não me preocupei, como eu disse, com o corpo, só tem aqui o rodapé e o cabeçalho contendo o menu desse site, né, dessa página. Então, na hora que nós clicarmos no botão login, ele vai abrir aqui a tela de login do usuário. Né? Ficou definido que o e-mail seria o login, usado no login. Então, o usuário vai preencher o e-mail e a senha, vai clicar no botão entrar. Se ele já for cadastrado, vai aparecer o nome do usuário aqui. Se ele ainda não for cadastrado, já estou aqui com a opção ainda não sou cadastrado. Ele vai clicar na opção e vai aparecer aqui para o cadastro de novo usuário, onde será informado o nome, o e-mail e a senha. Tá? Então aqui vai ter algumas checagens, né? A hora que for cadastrar um novo usuário, nós vamos pesquisar no banco de dados se já existe o e-mail cadastrado. Se existe o e-mail cadastrado, vamos dar a mensagem, ó, e-mail já cadastrado e tudo mais, ok? Futuramente, nessa tela aqui de login, caso o usuário tenha esquecido a senha, a gente vai implementar também aqui uma opção para ele recuperar a senha. Tá? Mas isso a gente vai estar vendo nas próximas aulas, provavelmente, tá? Esse tipo de implementação. Agora, né, como eu disse, nesse momento a gente vai trabalhar com o login de usuário e o cadastro básico de usuário. Depois, vocês podem estar aprimorando esse cadastro, incluindo novos campos, isso inclusive no banco de dados e também aqui no formulário, né, de cadastro.
Então está aqui o nosso formulário, vai clicar no botão cadastrar, se o e-mail não tiver cadastrado, ele vai cadastrar um novo usuário e vai voltar para o usuário para poder fazer o seu login, tá ok? Então vai ter todo esse controle, vai ter o botão sair, depois que o usuário estiver logado, todo esse gerenciamento. Ok, pessoal? Bom, como eu disse, eu já implementei esse código. Tá? Então esse código está funcionando, ou seja, somente chamando as telas. Mas como que eu fiz a implementação desse código? Bom, eu tenho aqui 4 arquivos. Um arquivo index.php, no qual eu estou chamando 2 outros arquivos. Tá? Por que eu estou usando aqui o PHP? Ó, aqui nós temos um código HTML, tá? Onde eu estou também já instanciando as opções do CSS, Bootstrap, JavaScript, né? jQuery, enfim. Estou trazendo aí todas as opções, né, para ter aí um controle, né, desse site, já pensando numa futura configuração da parte visual com CSS, código JavaScript e tudo mais. Tá? Então, no index, não tem código? Não, por quê? Eu coloquei todo o menu dentro de um arquivo chamado menu_p.php e tem aqui o meu rodapé.html. Tá? Meu rodapé, simplesmente, como a gente viu aqui no site, ele está lá, conteúdo do rodapé. É um HTML, né, um arquivo HTML escrito lá, somente conteúdo.php. Tanto que vocês podem ver aqui, ó, que o rodapé está .html. A princípio, não tem nenhum código PHP nesse arquivo rodapé.html. Mas, se nós implementarmos algum código em PHP dentro desse arquivo, nós vamos ter que renomeá-lo de HTML para PHP. Ok? Então, sempre que nós desejarmos fazer a inclusão ou chamar um determinado arquivo ou usar recursos de um determinado arquivo, nós vamos usar o comando include. Include espaço e, entre aspas, o nome do arquivo que eu quero colocar. Notem que não existe aqui no arquivo index.php nenhum código de menu. Todo o código do meu menu está dentro do arquivo menu.php, certo? E um detalhe importante, pessoal, é o seguinte também, ó. Notem que algumas tags principais aqui do HTML não estão sendo instanciadas. Por quê? Ó, eu tenho aqui, ó, /HTML, tenho head, tenho body. Notem que o arquivo, as informações do arquivo menu.php vão ser colocadas aqui dentro do body. Só que, como eu estou usando aqui o comando include, então o que esse comando faz? Na hora que o interpretador lá no servidor for carregar essa página, ele vai pegar todo esse código que está aqui, ó, em HTML e vai colocar nesse local aqui, como se tivesse tudo em um único arquivo. Tá? Então, nós não precisamos, no código PHP, no caso aqui só tem HTML por hora, criar, eu vou colocar o /HTML, vou colocar o /body, /head, enfim, não preciso colocar, eu posso simplesmente colocar o que eu quero que vai ser apresentado. Aqui eu estou usando um componente navbar, que é um componente de menu, tá? Esse componente ele já está configurado para ser responsivo, tá? Então já está utilizando todos os conceitos do Bootstrap para essa questão de responsividade, né? Então estou chamando aqui, ó, o menu Home, artigos, documentos, vídeos, notícias, enfim, todos os que eu quero que sejam apresentados. Tem aqui também um formulário, onde eu vou poder fazer uma busca dentro do meu portal, dentro do meu site, enfim. Tenho as opções de contato e tenho aqui já a opção de login. Então notem lá que a gente tem o login, né, escrito login, temos o ícone desse login
e já estamos fazendo referência ao formulário, né, ao arquivo PHP que vai ser chamado quando nós clicarmos no botão login. Então, eu vou estar chamando o flogon.php. Tá? O flogon.php também tem todas as informações. Só que aqui já mudou um pouco. Tá? Como que é um formulário que vai ser usado, cadastro e tudo mais, então eu já fiz algumas mudanças. Tá? Eu não vou incorporar ele dentro do index.php. Até poderia fazer isso. Tá? Mas na verdade eu vou trocar o índice.php por todo o código do flogon. Tá? Então aqui estou usando todas as tags HTML. Tá? Estou utilizando também instanciando aqui todas as configurações do Bootstrap, jQuery, JavaScript. Estou pegando e estou incluindo o menu.php, certo? Então aqui já vai aparecer o menu também. E aqui tem o formulário, né? Aqui tem as div, né? Para poder criar toda essa interface de divisão da página. E aqui eu tenho um form, que é o formulário que vai ser utilizado para validar o e-mail e a senha do usuário. Tá? Notem que eu vou estar utilizando o método post, ou seja, esse formulário ele vai passar informações para outros arquivos, então eu estou postando, eu não estou recebendo informações, eu estou postando. E toda a action, né, todas as atividades desse formulário, eu já defini que vai ser num arquivo validausuário.php. Então, a hora que nós clicarmos no botão entrar, ele vai chamar o arquivo validausuário.php. Teremos aqui uma conexão com o banco de dados, vamos receber o e-mail que foi digitado, a senha, vamos comparar se o e-mail já existe, né, no banco de dados, ou seja, se é um usuário cadastrado, vamos verificar se a senha que o usuário digitou está compatível com o e-mail. Se tiver, ótimo, ele vai carregar a tela principal do nosso portal com o usuário logado. Se não tiver, daremos mensagens de aviso para o usuário, tá? Falando, esse usuário não está cadastrado ou a senha não é válida. Né? Obviamente vamos ter esse controle, né? Usuário, login, né? E-mail e senha não válidos, né? Ou seja, não compatíveis. E o usuário vai ter essa opção aí para estar escolhendo. Também foi implementado aqui, ainda não sou cadastrado, né? Onde nós vamos chamar o formulário, né? A página fusuário.php, onde caso o usuário não tenha cadastro no site, no portal, ele vai poder se cadastrar. Então, para isso, nós estamos chamando o fusuário.php, que é o nosso arquivo aqui também. Tá? Então, como vai ser uma tela que vai aparecer toda completa para o usuário, também estamos chamando aqui todas as configurações de CSS. Estamos incluindo o menu PHP, porque a qualquer momento ele pode desistir, clicar no menu e dar continuidade. E aqui também temos o formulário de cadastro de usuário. E esse formulário de cadastro de usuário, na hora que nós clicarmos no botão cadastrar, ele vai chamar um arquivo, né, PHP chamado inserirusuário.php. Então nós também vamos estar implementando esse arquivo. Bom, pessoal, então, de cara, nós vamos trabalhar aí com 3 novos arquivos. Tá? Um arquivo conexão.php, que vai fazer a conexão com o banco de dados. Um arquivo inserirusuário.php, que vai fazer todo o processo de inserção do usuário, né, no banco de dados. E um arquivo chamado validausuário.php, que vai fazer a validação do usuário para saber se ele pode ou não fazer login no sistema. Ok? Então, quis explicar para vocês toda essa parte, né, que eu implementei aí nos bastidores para auxiliar o nosso processo daqui para frente. E agora a gente vai começar a escrever esse código PHP que vai ser responsável por fazer todas essas funcionalidades aí para o nosso portal. Ok? Então,
Então, na sequência, nós vamos criar a conexão, vamos testar, né, se a conexão está funcionando e começarmos a implementar todo o nosso, todos os nossos arquivos de valida usuário e, consequentemente, fazer o login do usuário, deixar ele logado no sistema, no site, e também, caso ele não tenha login, não tenha cadastro no portal, fazer aí todo o cadastro desse usuário. Ok? Então, voltamos aí na sequência com mais uma parte do trabalho.